antibióticos veterinários. Em nosso Entreclínicas de hoje, vamos conversar com o professor Tiago Pressinotto, que é palestrante especial da Embasa. Olá, professor, obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. É um imenso prazer estar aqui falando um pouco sobre odontologia veterinária. Professor, vamos falar então um pouquinho sobre as doenças periodontais, né, que hoje é uma das doenças que mais acomete cães e gatos. Né? Então, antes desse tratamento periodontal, é necessária a administração de antibióticos nos animais? É bem interessante essa pergunta, porque é uma rotina que se usava antigamente, né? Na verdade, até alguns clínicos usam hoje. Antes de entrar num tratamento odontológico, se administrava antibiótico por 48 horas, às vezes até por mais tempo, para se evitar durante o tratamento uma bacteremia, né? Porque quando você faz a raspagem do cálculo dentário durante a cirurgia, você gera uma bacteremia, né? Que é um fenômeno que as bactérias migram para a corrente sanguínea. Só que hoje os estudos mais recentes mostram que essa bacteremia ela não é tão forte como se imaginava. Tem até estudos comparando que a bacteremia durante a raspagem do cálculo dentário é igual durante uma mastigação. Então não se tem necessidade de entrar com antibiótico antes. A gente entra em alguns casos, né? Normalmente um paciente que tem uma deficiência imunológica, aí é interessante você entrar com antibiótico antes. E também pacientes que têm uma doença renal, uma diabetes, a gente acaba administrando antes, apenas nessa situação. Com relação ao paciente idoso, né? Quando que nós devemos submeter esse paciente ao tratamento periodontal? No paciente idoso, é muito importante o tratamento odontológico. Hoje, em estudos tanto na odontologia humana e mais recentes na odontologia veterinária, correlacionam a doença periodontal com doenças crônicas, com doenças sistêmicas. E o paciente idoso, a tendência dele ter uma hepatopatia, uma cardiopatia, uma nefropatia, um problema articular é enorme, né? E hoje os animais eles estão vivendo mais. É comum hoje a gente atender cães idosos na clínica, gatos idosos, então são doenças que a gente tem mais contato, né? Uma infecção na boca de forma descontrolada, ela gera uma inflamação também crônica. Isso vai acarretar de que forma para uma doença sistêmica? Através de uma síndrome que se chama síndrome da anacorese. As bactérias elas têm uma atração por tecido inflamatório. Elas migram pela corrente sanguínea e acabam prejudicando um sistema, um órgão já afetado, né? O que é muito comum, acho que a maior rotina, são pacientes diabéticos, né? Então, uma célula inflamatória, um mediador químico inflamatório produzido por uma inflamação crônica, ele acaba competindo, por exemplo, com o receptor de insulina. Então, é comum a gente ver na prática, quando se faz o tratamento odontológico, quando faz uma profilaxia dentária de um paciente diabético, a melhora que ele tem não só na cavidade oral, mas também no tratamento. Ele tem, inclusive tem que às vezes reduzir a dose de insulina que ele já tem ali na rotina, que o tutor está acostumado a oferecer para o seu animal, né? A prevenção oral hoje é importantíssima na odontologia veterinária, assim como já é comum na odontologia humana. Hoje nós temos diversos produtos para estar podendo adequar os cães e os gatos, né? Principalmente os pacientes idosos, que são pacientes que não devem ser submetidos frequentemente à anestesia. Então eu pego isso muito no pé para que o tutor consiga fazer, e hoje a gente tem opções fáceis para poder se aplicar, né? Na ABOV, que é a Associação Brasileira de Odontologia Veterinária, nós preconizamos a escovação dental. Inclusive existe hoje no site da ABOV as diretrizes da odontologia veterinária. Você pode fazer o download lá e ver qual a melhor maneira de você tratar um paciente odontológico, tanto em questão de diagnóstico, tratamento, em questão preventiva. Só que assim, na minha rotina de quase 15 anos de odontologia veterinária, indicando a escovação, o que eu percebo? A dificuldade que o tutor tem de aplicar ao seu animal. Então, embora seja uma técnica excelente, ele não consegue. Ele tem muita dificuldade de fazer e acaba desistindo. Então, são poucos os tutores que escovam os dentes dos seus cães e gatos. Então, hoje na Embasa, nós temos um produto que é o lenço bucal. Ele é muito bom porque ele se espelha na escovação, é o que mais se assemelha à escovação e ele é fácil de aplicar. Por quê? O tutor consegue fazer com o seu próprio dedo e ele tem uma função muito próxima, parecida
com a escovação dental, tá? Que é você remover toda a sujidade do dente através de um atrito. Temos também outros 2 produtos, que é a solução bucal e também a espuma bucal. São produtos que vão dificultar a mineralização da placa bacteriana, impedir que a placa bacteriana vire o cálculo dentário. E também alteram o pH da boca, dificultando o ambiente para as bactérias patógenas. Entendido, professor. E durante o tratamento periodontal, quando devemos extrair um dente? Uma dúvida que é frequente entre os clínicos na hora que vão fazer o tratamento periodontal, na hora que eles estão fazendo a raspagem do cálculo dentário, é decidir qual dente que tem que extrair, né? Qual dente que eu tenho que deixar na cavidade oral e qual dente que eu devo extrair, né? E a gente tem vários fatores para tomar essa decisão, né? Pensando tecnicamente, a indicação de extrair de um dente é um dente que vai ficar com exposição de raiz, um dente que vai ter uma destruição óssea muito grande. Por quê? Quando você tem a exposição da raiz, você tem, por exemplo, uma exposição de furca, que é o espaço entre 2 ou 3 raízes, no caso de dentes biotrirradiculares, a indicação é extrair esse dente, porque ali vai ficar um ambiente, mesmo aquele dente limpo, higienizado, mas ali você gera um ambiente que facilita o retorno de bactérias patógenas, né? Então a gente fala que são sítios facilitadores de infecção. Então esses dentes devem ser extraídos. E quando que a gente toma essa decisão? Através de uma radiografia intraoral, através de uma sondagem periodontal, que é um instrumental que a gente consegue medir por milímetros quanto que esse animal perdeu de osso alveolar em volta das raízes, tá? Então quando essa destruição ela é igual ou superior a 50% da raiz, a indicação é a extração, tá? Mas é importante também isso estar sendo conversado com o proprietário, com o tutor do animal, para que ele não se assuste na hora que você terminar o tratamento e ele entender por que perdeu aqueles dentes. Então tem que ser muito bem conversado para ele saber que aquele animal pode perder dentes durante o tratamento. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos. E eu quero também agradecer à Ibasa pela parceria. E para você que quiser saber mais sobre a empresa e sobre os produtos, acesse o site. E para você que se interessou pelo tema, a Qualitas possui módulos exclusivos dentro da pós-graduação de Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais. Acesse www.qualitas.com.br. Venha para a Qualitas e seja referência em medicina veterinária.